Quero compartilhar algo com os irmãos hoje, que muitas vezes a gente espera algo super espiritual, mas tem muitas coisas que tem que ser didática na nossa vida. Claro que essa palavra ela não deixa de ser espiritual, porque a nossa base é a Bíblia, e tudo que é baseado na Bíblia tem a parte espiritual. Mas essa palavra vai ser muito mais didática do que você orar, cair, nada disso. É algo de ensino. Eu creio que a igreja precisa de momentos de ensino, de aprendizado, para que nós possamos crescer e avançar também, amém? Hoje eu quero compartilhar com os irmãos alguns passos para que você possa atingir os objetivos. Quantos aqui fizeram, seja sincero, quantos aqui fizeram no início do ano um papel com seus alvos para 2018? Existe uma pesquisa americana que diz que apenas 5% das pessoas fazem os alvos. E são elas que conseguem conquistar aquilo que elas tiveram como objetivo. Quer um exemplo? Eu lembro, antes de eu casar, eu fiquei quase 1 ano e meio, 2 anos, sem ir no Habib, sem comprar roupa, sem comprar cueca, sem comprar meia. Por quê? Eu tinha um objetivo. O dinheiro todo era para o casamento. Então nós precisamos ter objetivos. Você só vai alcançar algumas coisas na sua vida quando você tem um propósito, um alvo e um objetivo. Então essa palavra é muito mais didática. Eu quero que a gente tenha um momento de compartilhar, de aprendizado. Então uma coisa que nós precisamos entender: quais são os seus objetivos e seus alvos para com Deus, para o seu ministério, para o seu casamento, para a sua família? Por que muitas vezes nós não desfrutamos daquilo que nós sonhamos? Porque nós de fato não vivenciamos e não aplicamos aquilo que nós queremos. Então existem algumas áreas da nossa vida que muitas vezes não flui, não avança por falta de objetivo e propósito. Eu quero compartilhar isso com os irmãos, porque você não vai desfrutar daquilo que nem você mesmo acredita. É Deus que vai fazer? Não tenho dúvida, é Deus que faz. Mas Deus ele só pode fazer algo se você também acredita que é de Deus aquele negócio. Então por que muitas vezes nós não recebemos algo de Deus? Ou vivemos sempre da mesma forma? Porque nós mesmos não acreditamos naquilo que Deus quer fazer. Então hoje quero passar alguns passos para que nós possamos viver, experimentar e atingir objetivos na nossa vida. Alguém tem sonhos, propósitos, planos aqui? Alguém tem sonhos, propósitos que ainda não desfrutaram, não aconteceram? Eu também tenho. Então essa palavra é para nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, versículo 28. Lucas 14, 28, quem achou, diga amém. Leia comigo então. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000 homens? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda estiver longe e pedirá um acordo de paz. Então isso aqui nos mostra sobre planejamento. Qual de nós, sem tiver um planejamento, vai começar um alicerce para parar no meio? Isso serve não só financeiramente na nossa vida, mas isso serve no nosso ministério, no nosso casamento, no nosso trabalho, nos nossos sonhos. Porque quantas vezes nós começamos algo por começar? Quantas vezes nós fazemos por fazer? Ah, se der certo, deu. Se você mesmo não acredita naquilo que você está começando, como que você espera que aquilo vai dar certo? Então nós precisamos ter alguns objetivos na nossa vida. Se nós não nos assentamos para ter um planejamento, para poder fazer o quê? Um cálculo, para poder o quê? Planejar aquilo que você pretende, como que nós vamos chegar a algum nível, a algum lugar? Isso serve para todas as áreas. Por que muitas pessoas se frustram? Porque fizeram por fazer. Ah, faz aí. Não tem capricho, não tem envolvimento, não acredita naquilo, não se propôs a fazer, não investiu. Então nós só podemos avançar naquilo que nós realmente acreditamos e nós colocamos diante de Deus. Aqui Lucas diz o quê? Qual daqueles que começa algo sem planejamento?
Quantas coisas na minha e na sua vida talvez começou sem planejamento? Ah, é graça, faz de qualquer jeito. Não, isso não é graça, isso é relaxo. Na verdade, a graça é algo que tem padrão e tem excelência. Se você quer colocar na conta de Deus e na conta da graça, então precisa existir excelência. Então, muitas vezes, nós temos vários projetos que não saem do papel. Muitas vezes, temos vários sonhos que estão enterrados. O lugar onde mais tem sonhos enterrados é aqui nessa rua, na frente do Teixeirão lá. Alguém conhece? Um pouquinho para frente? Cemitério. O cemitério é o lugar onde mais tem sonhos enterrados. Sonhos que não começaram. Sonhos que nem chegaram na metade. Por quê? Um dia eu começo. Um dia eu sonho, um dia eu faço, um dia eu mudo meu casamento, um dia eu peço perdão, mas amanhã pode ser tarde. Então nós precisamos ter alguns objetivos na nossa vida. Talvez você tenha o sonho de ser um profissional. Quanto você já fez para aquilo? Você já fez o curso? Você estudou? Você se dedicou? Você, não tenho dinheiro. Na sua casa, você estudou na internet? Então entende, muitas vezes nós colocamos na conta de algo que só depende de nós. É Deus que vai fazer? Sim. Mas Deus, Ele só pode fazer aquilo que nós nos disponhamos a fazer. Então assim, se eu não tenho um compromisso, e se eu não me disponho a estar naquilo, por que Deus vai fazer? Então nós precisamos ver isso. Eu vejo alguns exemplos, eu vou usar hoje, não fiquem enciumados se eu esquecer de alguns irmãos, mas nós precisamos de objetivos. Eu estava aqui no louvor, o louvor foi poderoso, muito bom. E eu estava aqui olhando, o Alan, há 6 meses atrás, não sabia nem tocar um dó, ré, mi, fá. Mas o que é isso? Ensaio, estudo. Ainda tem que melhorar. Mas brincadeira, irmãos. Mas isso é dedicação. O que é? Um objetivo. Eu quero tocar teclado. Um exemplo, o Eliel. Eu vi que o Eliel fez um curso de estética. Eu quero trabalhar com isso. Tá, mas o que você fez até agora? Ele foi estudar. Isso é muito bom, porque aquilo que você pretende fazer, você precisa fazer. O meu sonho é ir para a África e para a Europa. Legal. Você já tirou o passaporte? O meu sonho é falar inglês. Eu ir para os Estados Unidos pregar inglês. Legal. Você está estudando inglês? Então entende, muitas vezes a gente tem sonho que nós mesmos não alcançamos porque nós não fazemos. Então nós precisamos estabelecer alguns alvos e objetivos. Eu quero te fazer um desafio nessa manhã. Se você não escreveu os seus alvos de 2018 até hoje, hoje mesmo, você vai chegar na sua casa com a sua esposa, com seus filhos e você vai fazer isso. Combinado? Porque se você mesmo não coloca um alvo, se você mesmo não coloca um propósito, como que você quer experimentar algo? Lembra que eu disse no meu casamento? O meu casamento, para que eu pudesse casar, foi favor e graça de Deus. Não tem merecimento meu, mas eu precisei crer no favor e fazer por onde. Quer um exemplo? Eu lembro que eu e a Gisele, quando a gente chegou na igreja, a gente veio do mundo namorando. Depois que a gente entrou na igreja, a gente propôs um padrão de santidade, realmente vivemos, fizemos corte. E o que acontece? Nós falamos, daqui 1 ano e meio nós vamos casar. Não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha carro, não tinha nada para vender. Mas o que aconteceu? A partir do momento que eu estabeleci um propósito diante de Deus, as coisas começaram a fluir. Eu ganhei geladeira, ganhei fogão, ganhei isso, ganhei a entrada do apartamento, ganhei um monte de coisa. Por quê? Porque eu coloquei diante de Deus um propósito. Agora, sabe qual é o nosso problema? Um dia eu vou casar. Quando eu tiver dinheiro eu caso. Quando eu tiver dinheiro, eu tenho filho. Se eu fosse esperar eu ter dinheiro, irmãos, não existia Giovanna e Isabela. Então o nosso problema é que muitas vezes nós nos limitamos àquilo que nós somos capazes e eliminamos a graça de Deus. Então vou ser sincero, se eu tivesse que esperar eu ter dinheiro, eu não tinha casado com a Gisele, já faz 11 anos que eu estou casado, e eu não teria a Giovanna de 7 anos, completa o mês que vem, e a Isabela de 3 anos. Então tudo isso é algo que? Propósito, objetivo. Nós precisamos ter propósitos e objetivos na nossa vida. Então qual de nós que não planejamos? Então aqui planejar não é você ser rico e ter dinheiro. Aqui não está falando apenas de dinheiro. Aqui está falando de alvos, de sonhos, de objetivos. Quantos sonhos que você tem que não saiu do papel? Mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso de inglês. Faz um propósito diante de Deus, 1 hora por dia eu vou separar e eu vou estudar isso aqui. Existem sonhos, projetos, faculdade. Eu quero ser um advogado. Legal, mas você está fazendo faculdade? Você não vai ser um advogado se você não fizer a faculdade de Direito. Então entende o que eu estou querendo dizer? Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, você precisa estabelecer propósito. Amém? Então como eu estou falando, é uma palavra de ensino, mas é uma palavra para te encorajar, para que você possa sair daqui diferente nessa manhã. Amém?
Gênesis capítulo 24 é a base da nossa palavra, dos tópicos que eu vou falar. Mas eu não vou ler, por quê? Porque tem 67 versículos, e conta a história de Abraão, quando ele estava já de idade avançada, que ele chamou o seu servo Eliezer, para que fosse na sua terra, conseguir uma esposa para Isaac, que é a Rebeca, e não levasse Isaac para lá, mas trouxesse Rebeca. Então isso tem alguns alvos, objetivos e propósitos. A Bíblia diz que Eliezer fez um juramento com Abraão para fazer isso. Mesmo quando Abraão estava em idade avançada, ele fez esse juramento. Eu quero, baseado nessa palavra, mostrar algumas coisas para os irmãos que nos faz alavancar, nos faz acordar, nos faz abrir os olhos, amém? A primeira coisa que eu vejo nesse texto, à medida que eu falar dos tópicos, eu retrato um pouco o texto, para nós ganharmos tempo. Depois, na sua casa, eu vou te dar outro desafio. Leia Gênesis capítulo 24, do versículo 1 ao 67. Conta a história desde o juramento de Eliezer com Abraão, conta a história dos camelos lá no tanque, lá no poço, e fala de Rebeca, fala quando Rebeca vem, fala do casamento de Isaac e Rebeca, e fala também da morte da sua mãe, Sara, de Isaac. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos ver, baseado nesse texto, você precisa determinar e identificar a sua posição atual. Qual que é a sua posição atual hoje? E qual que é a posição que você quer estar daqui a um ano? Já parou para pensar nisso? Quem você é hoje e quem você quer ser daqui a um ano? Quantos aqui já tiveram o quê? Daqui a um ano eu quero ser algo. E daí passou um ano, você olhou, você é a mesma coisa. Não precisa levantar a mão. Mas você é a mesma coisa de um ano atrás. Sabe por quê? Porque você só quis, mas não fez nada por onde. Então, quantas vezes nós temos, daqui 10 anos eu quero ter a minha casa e o meu carro. Passa 10 anos, nem casar, casou, por quê? Não tem propósito. Então, nós precisamos ter alguns objetivos na nossa vida. Determina a sua posição antes de você fazer algo. Aquela passagem de Lucas 14 fala o quê? Qual daquele que vai construir algo, uma torre, e não planejou, começa o alicerce e para no meio do caminho. Você precisa determinar onde você está, para onde você quer ir. Onde você parou, onde você vai chegar. Onde você está hoje na sua célula, onde você quer chegar. Hoje eu sou um membro de célula. Não é obrigado, e nem todo mundo vai ser líder. Não quero te obrigar a isso, e nem tem essa obrigação. Mas qual que é seu objetivo como ministério? Você que é líder hoje, como que você está hoje? Qual que é seu objetivo daqui a um ano e meio? Se você é líder, não tem o sonho de ser discipulador, você está lá só fazendo. Então assim, você é obrigado a ser discipulador? Claro que não. Mas isso é você determinar quem você é hoje, onde você quer chegar amanhã. Então você precisa determinar qual é a sua posição atual, onde você está hoje. E a segunda pergunta é, o que você precisa mudar? Onde você precisa chegar? O que você determina na sua vida? Nós precisamos ter determinações. Sabe qual que era a determinação de Abraão para o seu servo? Eu quero que você coloque a mão na minha coxa, debaixo da minha coxa, e faça um juramento. Era assim que eles faziam juramento. Você vai sair daqui, dessa terra. Eu não quero que o meu filho case com filha de cananeu. Então você vai até a nossa terra, você vai trazer alguém da nossa parentela para que case com Isaac. Combinado? Daí ele faz um juramento. Ele fala, se ela não quiser vir até aqui, você está livre do juramento. Mas não é para você levar Isaac para lá. Combinado? Combinado. Qual que era? Onde eles estavam, aonde eles queriam chegar? Eles estavam o quê? Filho de Abraão, Isaac era solteiro. Onde eles queriam chegar? Isaac casar, ter uma descendência. Amém? Até porque Abraão é pai de multidões. Então ele teve um filho e essa descendência foi gerada. Então a pergunta hoje que fica para mim e para você, onde você está hoje e onde você quer chegar? No seu casamento, onde você está hoje e onde você quer chegar daqui a um ano? No seu ministério, onde você está hoje e onde você quer chegar daqui a um ano? Nos seus projetos, na sua vida financeira, no seu trabalho, onde você está hoje e onde você quer chegar amanhã? Irmãos, precisa ter determinação. Não quer dizer que as coisas vão acontecer rapidamente, mas você não pode desistir. Eu lembro que eu trabalhei na última empresa 14 anos. Por 10 anos eu orei para que eu pudesse ir para a área que eu estudei. Eu fiz TI, fiz MBA, eu me preparei para aquilo e não estava exercendo. Coloquei diante de Deus, tive determinação, estudei, enviei currículo, conversei com meu chefe, propus algumas estratégias, até que aconteceu. Mas se eu fico lá, não tem jeito, não dá mais, eu não vou experimentar nada. Queria tanto ser um engenheiro, mas Deus não foi bom comigo, eu não fui.
Mas você fez engenharia? Então, às vezes, a gente quer colocar na conta de pessoas ou de Deus aquilo que nós mesmos não fazemos. Então, você precisa determinar onde você está hoje e onde você quer chegar amanhã. Essa é a primeira pergunta. Porque isso vai determinar, isso vai definir onde você está. Se você não existe hoje insatisfação na sua vida, é porque você acomodou com aquilo. Então, a insatisfação, ela gera o quê? Eu não concordo com isso. Isso precisa ser mudado. Então, se você tem alguma área da sua vida que você precisa crescer, aprender, isso tem que gerar uma insatisfação na sua vida, uma indignação na sua vida, falar, eu não quero mais viver dessa forma. O meu casamento desse jeito não dá mais, eu vou mudar, eu preciso mudar, eu preciso ser mais carinhoso, eu preciso ser mais amoroso, eu preciso dar mais atenção. Então, existem algumas coisas que você vai identificar hoje, como você está e onde você vai chegar daqui 1 ano, ou daqui 6 meses, ou daqui 10 anos, ou daqui 1 dia. Então, isso você precisa ver onde você está e onde você vai chegar. Onde Abraão estava, onde Isaac estava e onde ele queria chegar. O propósito era, e foi cumprido, era ele casar. Então, isso é algo muito importante. Uma segunda coisa que nós vemos nesse texto, versículo 3 e 4, é o quê? Que Abraão foi específico naquilo que ele queria. Você tem sido específico naquilo que você quer diante de Deus? O que Abraão falou no versículo 3 e 4? Eliezer, eu quero que você vá até a nossa terra, você vai lá procurar, você vai até a fonte, até o poço, você vai levar os camelos, e você vai ver uma mulher lá da nossa parentela, da minha parentela, e você vai trazer para casar com Isaac. Ele foi específico, não é para casar com uma filha de cananeu, é para casar com alguém da nossa parentela. Então, ele foi específico naquilo que ele queria. Hoje, você tem sido específico naquilo que você projeta, que você quer? Você tem sido específico naquilo que você pretende chegar? Um exemplo, oração genérica, ela vai trazer resposta genérica. Deus, eu quero um carro. Daí Deus vai te dar um carrinho de brinquedo, porque você não falou como que é o carro que você quer. Brincadeiras à parte, mas a oração genérica, ela vai produzir respostas genéricas. Então, se você quer algo específico, seja específico. Quero um casamento abençoado, tá, mas o que você quer? Quero um trabalho. Ah, Deus, quero trabalho, qualquer coisa. Daí aparece aí, bate na porta e fala, está precisando de um servente de pedreiro. Ah, não, servente de pedreiro também não quero. Então, seja específico naquilo que você quer. E não tem nada demais trabalhar com isso. Estou dando um exemplo. Ah, quero um trabalho. Daí vem lá e fala, é para cuidar de cobra no Instituto Butantan, sei lá onde é. Ah, não, isso é perigoso. Então, seja específico, porque senão você acaba sendo ingrato. E tudo que você pede, você reclama. Porque Deus deu, você pediu, Deus deu. Então, seja específico. Abraão estava sendo específico naquilo que ele queria chegar e o propósito que ele queria atingir. Se existem algumas áreas na sua vida que precisam ser mudadas, seja específico. Seja claro. Um exemplo, quero ser usado por Deus. Tá bom, mas o que você quer ser usado por Deus? Quer ser diácono? Quer ser líder de célula? Quer ser um pastor? Especifica isso diante de Deus. Ó, Deus, eu tenho um chamado, eu quero fazer isso, isso, isso. Não tem problema nenhum, meu irmão. Mas seja específico. Não seja, irmãos, isso, desculpa, mas, eu estou aqui para a obra, Deus faz o que quiser na minha vida. Para de ser mentiroso. Não é, então vai lá limpar o banheiro, está precisando. Abre parênteses, nós precisamos de pessoas para entrar no diaconato, independente de rede, nós vamos ter algumas modificações. Então, se você quer tanto assim ser usado por Deus, você foi chamado para ser diácono, amém? Então, você vai dar o seu nome para o Josafá ainda hoje. Então, irmãos, nós precisamos ser específicos naquilo que nós queremos. Ah, Deus, eu quero ser um canal, eu quero levar vidas para o encontro. Tá bom, mas você chamou pessoas para o encontro? Você tem convidado pessoas? Eu quero ser um canal de Deus, seja específico. Você precisa ser específico naquilo que você quer. A sua oração é fundamental, mas a sua motivação também é fundamental. Se você pede algo genérico, você vai receber algo genérico. Ah, Deus nunca me entende. Você foi específico? Ah, Deus conhece o meu coração, de fato conhece, mas Ele tem uma oportunidade, você tem a oportunidade de que você possa abrir o seu coração, abrir a sua boca, e Ele ouvir de você o que você precisa. É igual um pai e um filho, seja específico com seu pai. Pai, eu quero um tênis. Daí ele vai lá, compra um tênis que seu pai, 60, 70 anos, fala, isso aqui na minha época é bombava, isso aqui é bonito demais. E leva para você. Pai, isso aqui é antigo, é feio, o Lecheval. Mas o que eu estou falando, irmãos? É uma brincadeira, mas existem algumas áreas na nossa vida que não fluem, porque a gente não está sendo específico. Ah, faz aí. Isso é muito comum, chega para qualquer líder, irmão da igreja, qualquer um fala, o que você quer? O
que Deus quiser, mentira, não é o que Deus quiser, porque Deus pede e não faz. Então seja específico naquilo que você precisa e você quer. No seu casamento, seja específico. Deus, eu quero comprar uma casa. Ah, Deus, dá o que o Senhor quiser. Tá bom, daí Ele vai te dar e você vai reclamar. Então você precisa ser específico. Abraão estava sendo específico. Ah, mas é impossível. Então aí já é questão de fé. Mas você precisa ser específico. Ah, é impossível Deus dar o que eu quero. Por isso que você não recebe. Não sabe pedir, não recebe. Então nós precisamos ser específicos em algumas coisas. Para quê? Para que nós possamos receber aquilo. Isso tem que ter clareza. A sua fé tem que ter clareza. Mas por que muitas vezes você não tem sido abençoado? Primeiro, porque você não estabelece alvos e objetivos e propósitos. Segundo, porque você não é claro naquilo que você precisa. Então nós precisamos disso, irmãos. Nós estamos entrando em maio. Tem irmãos que até agora não fizeram o alvo. Nós estamos entrando em maio. Tem irmãos que até agora não colocaram em prática aquilo que colocaram no papel. Então você precisa dar um chacoalhão no seu irmão, no seu amigo, no seu esposo e falar, acorda, meu, vai esperar acabar o ano, falar, mais um ano não deu certo. Claro que não vai dar certo, se você não acorda, não chacoalha. Ah, Deus não é bom comigo. Não, por favor, irmão, não coloca na conta de Deus aquilo que você não fez. Amém? Como eu disse, é a palavra de ensino, com muito amor. Outro exemplo que nós vemos aqui que determinou na vida de Abraão. Nós precisamos o quê? Viver e procurar baseado na promessa de Deus. O que o versículo 7 diz aqui? Que Deus prometeu para Abraão que ele, o quê? Seria um pai de multidões, ele tinha um servo. Então assim, se ele tem uma palavra de Deus, uma direção de Deus, ele precisa crer naquilo. Quantas direções, palavras de Deus você tem para a sua vida? Promessa de Deus. Vocês têm que estar baseado na promessa, você tem que estar baseado na vida de Deus, você tem que estar baseado naquilo que Deus quer. A Bíblia tem mais de 7.000 promessas. E quantas você tem vivido hoje? E por causa da falta de promessa, muitas vezes você não tem desfrutado do amor de Deus. Mas promessa na Bíblia, ela tem dois tipos. Promessa condicional e promessa incondicional. A promessa incondicional, ela independente das suas condições vão acontecer. Quer um exemplo de uma promessa incondicional? Jesus voltar. Quer você creia, quer você não creia, quer você aceite, quer você não aceite, Jesus vai voltar. Isso é promessa. Incondicional, não depende de você. Mas existem algumas promessas condicionais. Se você crer e for batizado, será salvo. É uma promessa de Deus, mas existe uma condição: crer, se entregar. Então existem algumas coisas na minha e na sua vida que tem promessa, mas por você não crer, você não recebe, não desfruta e não vive. Então qual que era a base de Abraão para fazer tudo isso? Porque ele gostava? Não, ele tinha promessa de Deus. Qual que é a sua base para sair daqui hoje determinado? Qual que é a sua base para você sair daqui diferente? Eu tenho promessa de Deus na minha vida. Eu não posso enterrar aquilo que Deus me deu. Eu não posso voltar para trás. Eu não posso parar no tempo. Eu preciso avançar. Quantas promessas de Deus têm sido enterradas na sua vida? Porque você parou de crer, você parou de sonhar, você parou de acreditar naquilo que está escrito. Então hoje é dia de você também acordar, meu irmão. Hoje é dia de você realmente mudar de vida. Um outro exemplo que nós vemos aqui na vida de Abraão, o verso 12, nós vemos que Eliezer, ele orava ao Senhor, ele pedia auxílio. Nós vemos no versículo 12, no 15, no 52, vários momentos o que? Eliezer parar e falar: Deus, como que eu vou fazer isso? O meu Senhor pediu para eu fazer isso, mas como? Eu não sei, eu não tenho direção, eu não sei fazer. Talvez em alguns momentos da sua vida você vai viver dessa forma. Fala: Deus, eu tenho um sonho, eu tenho um plano, mas eu não sei como realizá-lo. Esse é o momento que você precisa de auxílio, de vida de Deus, você precisa de direção. Fala: Deus, me mostra como eu vou fazer. E eu creio sim, irmãos, por mais que é uma palavra didática, eu creio sim que existem direções de Deus, que Deus faz. Como que eu nunca pensei nisso antes? Meu, isso é algo revolucionário e eu nunca parei para pensar. Então Deus, quando você pede para Deus, quando você ora, quando você coloca o seu problema diante de Deus, Deus vai te dar a revelação para falar: faça isso. Talvez vai ser loucura, como foi para Noé construir uma arca num tempo que nunca tinha chovido. A Bíblia diz que a água vinha da terra, mas não tinha chovido dos céus. Então nós vemos o quê? Muitos momentos Deus vai te dar direções que para os outros parece loucura. Mas se você tem promessa, se você orou, colocou diante de Deus, Deus te trouxe paz, não desista daquilo que Deus tem te dado. Por que muitas vezes você não tem desfrutado de sonhos, de projetos? Porque você não tem crido naquilo que Deus te falou. Por que muitas vezes você não tem vivido algo novo na sua vida? Porque você não tem pedido auxílio no lugar certo.
Pede para Deus, fala, Deus, eu não sei resolver isso. Deus, a minha célula, por mim mesmo, já parou, já acabou. Mas eu coloco diante do Senhor, hoje me dá auxílio, me ensina, capacita, faça. No meu casamento, Deus, por mim mesmo, hoje já tinha acabado. Mas Deus, me dá auxílio. Deus, me mostra como ser um bom marido. Deus, me ensina, me capacita para ser um bom pai. Então tem áreas da nossa vida que você não é capaz, realmente não é, como eu também não sou. Por isso você precisa pedir auxílio e orar a Deus. Falar, Deus, como que eu vou resolver isso? A Bíblia diz que Eliezer não sabia quem vai ser a mulher. Como que eu vou fazer? E a Bíblia diz que Deus deu estratégia para ele. Ele chegou diante do poço com os 10 camelos e falou, eu vou pedir água. E aquela mulher que me der água e também quiser, sem eu pedir, quiser dar água para os 10 camelos, é essa. Direção, estratégia, posicionamento. Eliezer não sabia como resolver aquele pedido do seu senhor. Mas ele orou diante de Deus e falou, Deus, o Senhor vai me capacitar. O Senhor vai me ensinar. O Senhor vai me mostrar. Existem algumas áreas da sua vida que não tem fluído, porque realmente nós não somos capazes. Mas esse é o momento de você colocar diante de Deus e falar, Deus, me mostra como eu devo agir. Deus, me mostra como eu devo falar. Deus, me mostra como eu devo fazer. Irmãos, nós viemos de uma campanha de 21 dias de justiça própria. Isso primeiramente é para nós. Existem algumas decisões que eu tenho tomado nesses dias que tem passado, que não era a minha vontade. Porque a minha vontade era falar, não vai ter, de jeito nenhum, não vou. Mas o que acontece? Não é a minha vontade. Então tem coisas na minha e na sua vida que você não vai ter que fazer o que é a sua vontade, mas você vai ter que fazer o que é certo. Então tem coisas, mas não merece, não importa. Não é o que a sua base, é a de Deus. Então você precisa determinar algumas coisas, porque tem coisas que muitas vezes não fluem, porque no seu entendimento não é para acontecer, no seu entendimento não é possível, no seu entendimento não é capaz. Mas você já colocou diante de Deus? Você já orou? Você pediu para Deus? Você creu naquilo que Deus te falou? Quantas pessoas, irmãos, um dia tiveram uma palavra de Deus e hoje não tem vivido aquilo, por quê? Porque não acreditou, porque enterrou, porque frustrou. Talvez você se frustrou com pessoas, você se frustrou com igreja, se frustrou com líderes. Pessoas são falhas. Se você não se frustrou ainda comigo, talvez você vai se frustrar um dia, porque eu não sou perfeito. Talvez eu vou falhar com você. E porque muitas vezes nós não aprendemos e não crescemos, porque no momento que é para nós olharmos para Deus, nós queremos olhar para os problemas e para as pessoas. Então, existem algumas áreas da sua vida que não tem fluído. Hoje é o dia de você dar um basta e acordar e falar, para, não dá mais, desse jeito não. Estou 10 anos do mesmo jeito, estou 20 anos do mesmo jeito, meu casamento não fluiu até agora, sabe, minha vida financeira está travada, sabe, meus filhos. Quanta coisa que por causa da nossa base, nosso entendimento, nosso olhar, não tem acontecido. Hoje é tempo de você colocar diante de Deus e falar, Deus, pela minha condição, eu não tenho condição de ter filho, mas eu quero ter filho, então eu vou entregar diante do Senhor. É o Senhor que vai fazer. Quantas vezes nós limitamos o propósito de Deus na nossa vida por causa daquilo que nós entendemos, nós acreditamos e nós achamos? Abraão, idade avançada, foi pai, e ele tinha uma promessa, ser pai de multidões. Como que alguém pode ser pai de multidões se não tem nem filho? Como alguém pode ser pai de multidões se com 80 anos não tem um filho? Então existem algumas áreas da sua vida que estão difíceis, mas estão difíceis porque você tem olhado para o natural e você tem olhado para a sua capacidade. Então você tem que estabelecer alvos, objetivos e propósito e falar, a partir de hoje eu vou fazer isso. Se você quer atingir algo que você nunca alcançou, você precisa fazer aquilo que você nunca fez. Eu queria tanto arrumar um emprego de secretária bilíngue. Legal. E qual que é o seu nível de inglês? Nunca abri nem apostila de inglês. Como que você vai ser, meu? Não dá. Então você precisa, então não é para mim. Não, não é isso. Estuda, se prepara. Jovens, adolescentes, 12 anos, 11, 13. O meu sonho é fazer isso. Daí espera chegar aos 25 anos para procurar fazer. Irmãos, começa a mas não tem dinheiro para fazer o curso. Procura na internet, imprime a apostila, estuda, faça algo, meus irmãos. Agora você vai deixar que as suas dificuldades impeçam o seu sonho? Nós vemos o que muitas vezes nós não recebemos, nós não somos abençoados, não prosperamos porque nós estamos parados naquilo que os nossos olhos veem. Um outro exemplo que nós vemos aqui, você precisa identificar as barreiras. Quais são as barreiras hoje que têm parado você? Quais são as dificuldades? O que tem acontecido? Minha célula não multiplica, a minha rede não avança, o meu casamento está difícil. Qual que é a dificuldade que você tem hoje? Você consegue identificar? No versículo 5 mostra essa dificuldade que Eliezer tinha para conseguir essa mulher
para o filho do seu senhor, para Isaac. Quais são as dificuldades? Sabe qual é o nosso maior problema, meu irmão? Nós temos sonhos, e eu acredito que a maioria tem. Mas o problema é que quando nós temos a primeira dificuldade, nós já mudamos tudo. Ah, não, deixa para lá, isso aí vai dar muito trabalho. Ah, não, isso vai dar... Irmão, se você não está disposto a se dedicar a fazer algo diferente, como que você quer ser diferencial? Ah, não, isso 4 anos é tempo demais. 6 anos, esquece. Eu ser advogado, não, 5 anos estudando, depois tem que fazer mais uma prova. Estudei há 5 anos, ainda tem que fazer uma prova de OAB, para com isso. Então, quantas coisas que muitas vezes você limita o seu sonho por causa das dificuldades. Ah, é difícil demais. Irmãos, quanto mais difícil for, maior vai ser, mais glorioso vai ser. Ah, é difícil demais liderar essa célula. É essa célula que Deus te colocou para você ser um canal de Deus. Ah, é difícil demais essa igreja. Meu líder não ajuda, o pastor não ajuda. É aí que Deus te colocou para te tratar e fazer você crescer. Aleluia! Irmãos, então, quais são as barreiras? Você precisa identificar as barreiras, irmãos. Quais são as barreiras que faz você parar o seu sonho? O meu sonho é ter 5 filhos. Ah, não, eu ganho um salário mínimo, quer saber, um só tá bom demais. O que você limitou? Você limitou as dificuldades baseadas na sua condição. O meu sonho é ser pastor. Ah, não, vai dar muito trabalho, tem que estudar a Bíblia, eu não gosto de ler. Então, irmãos, não tente fazer aquilo que você não quer. Na verdade, nós não recebemos sonhos, nós não desfrutamos de sonhos, por quê? Não é porque Deus não quer, mas é porque nós que não queremos de verdade. Existe uma frase que diz, nós sempre conseguimos tempo para aquilo que nós julgamos necessário. Então, se existe algumas coisas na sua vida que você fala, não tenho tempo, é porque aquilo não é prioridade na sua vida. A partir do momento que aquilo vira prioridade na sua vida, você vai estudar da meia-noite às 4, sei lá. Quer um exemplo? O pastor Leonan, que estava aqui domingo passado. Conheci ele há 14 anos, quando ele chegou na igreja, ele foi na nossa célula, ele fazia engenharia. Ele começou a liderar a célula, fazia engenharia, ia para o culto todo sábado e domingo. Que hora que ele estudava? Da meia-noite às 2, meia-noite às 3. Acordava às 6 horas da manhã. Era uma prioridade na vida dele que ele não deixou outras. Então o que é isso? Muitas vezes nós não recebemos algo porque não é prioridade, porque eu não estou dedicado, porque eu não estou interessado em investir a minha vida naquilo. Isso é muito perigoso. Quantos sonhos que muitas vezes você não vive porque você deixou de fazer aquilo prioridade, porque é trabalhoso, porque tem dificuldade, tem barreiras. Eu lembro quando eu estava fazendo pós-graduação, MBA, era difícil, era toda terça e quinta. Eu pensei em desistir várias vezes. Ainda mais quando eu sabia que tinha um chamado de pastor. Falei, quer saber, para que eu vou estudar se eu não vou usar? Mas é aí que está. Quantas vezes nós queremos parar aquilo que Deus nos deu para que nós possamos um dia renunciar e entregar diante de Deus? Ah, eu quero ser pastor, não vou nem fazer faculdade. Faça, estude. Tenha algo para você entregar diante de Deus. Tenha a sua empresa para entregar diante de Deus. Tenha os seus projetos para entregar diante de Deus. Agora, o que custa entregar algo inacabado? O que vai te custar entregar algo que você não começou? Ah, eu tinha um sonho de ser engenheiro. Estou entregando na mão de Deus. Ah, irmão, o sonho mesmo você vai entregar diante de Deus se um dia você for formado e falar, Deus, eu entrego e renuncio isso. Então é muito fácil entregar para Deus aquilo que você não tem. Ah, eu vou entregar tudo para Deus. Você vai entregar para Deus aquilo que você tem. Aquilo que você não tem, você não entrega para Deus. Então existem dificuldades. E as dificuldades fazem com que nós não avançamos. As dificuldades fazem com que nós paramos e não atingimos aquele nível que nós queremos. Um outro exemplo. Você tem que criar um passo a passo. Qual que é o seu objetivo? Cria, estabeleça. Tenha um objetivo daquilo que você quer alcançar. Quer um exemplo? Quando o Eliezer chegou no poço e ele falou, aquela mulher que me der água e também sem eu pedir, der água para os camelos, essa é a esposa de Isaac. Eu estava estudando, e a Bíblia não, os estudos dizem que para cada camelo, cerca de 20 a 40 baldes de água. Tinha 10 camelos. Então aquela mulher, serva, Rebeca, quando ele pede um copo de água e ele fala, eu também vou dar para os seus camelos, nada mais é que pegar 20 ou 40 baldes de água por camelo, tinha 10 camelos. O que é isso? Servir, trabalho, dedicação. Então você precisa estabelecer alguns passos na sua vida. Sabe qual é o problema? Vou te abençoar, meu irmão. E daí você vê, 20 balde de água vai dar muito trabalho. Não, deixa quieto. Então quantas vezes nós deixamos de fazer algo porque dá trabalho? Quantas vezes nós deixamos de fazer algo porque é cansativo? Então por que nós não recebemos muitas vezes? Porque nós não temos um plano, nós não temos estratégias. Qual é a estratégia que você tem usado para alcançar aquilo que você não tem? Amém, irmãos? Então nós precisamos avançar.
Nós precisamos crescer. Nós estamos aqui para ser referenciais, exemplo. Nós estamos aqui para ser relevantes. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Já foi o tempo onde, antigamente, há 50, 60 anos atrás, a igreja era conhecida por pessoas ignorantes. Ah, quem não estudou, quem não sabe nada, vai para a igreja. Mentira! A igreja é para advogado, a igreja é para médico, a igreja é para profissionais, a igreja é para todo o corpo de Cristo. Então, para com isso. Quantas vezes nós, já que eu não dei certo em nada, vou para a igreja. Já que eu não consegui nenhum emprego, vou virar pastor. Pelo amor de Deus, irmão. Tem algo para entregar diante de Deus. Tem alguém aqui que quer ser pastor? Tem algo para entregar diante de Deus. Tá, não é orgulho nada, mas isso aí foi um aprendizado para mim. Porque eu lembro que um dia eu cheguei para a Gisele e falei, Gisele, Gina, chama de Gi, vou parar a pós-graduação. Ela, por quê? Eu falei, está muito puxado, está cansativo. E eu sei que uma hora eu vou virar pastor, então para que eu vou gastar dinheiro, vou gastar meu tempo, vou ter que estudar para isso. Daí ela falou uma coisa que o pastor Amir já tinha me falado uma vez. Ele falou, se dedique e faça algo para que um dia você tenha para entregar diante de Deus. O que você tem para entregar diante de Deus hoje? Se as suas dificuldades limitam isso, não te custou nada. Uma outra coisa, irmãos, nós precisamos ser paciente e persistente. Sabe por que muitas pessoas não desfrutam de um milagre, de uma promessa e de sonhos? Porque não é paciente, não é persistente. Tem uns que é paciente demais, está esperando até hoje e não faz nada. Tem uns que é sonho. Eu tenho um sonho e só está sonhando dormindo, mas sonhando mesmo acordado e fazendo, não. O sonho, na verdade, tem que ser algo que você faça, trabalha e corre atrás. Então você precisa ser paciente, porém também persistente. Por que muitas pessoas sempre estão num ciclo vicioso? E nós vamos falar isso nos ciclos. Porque sempre quando vai chegar no momento de avançar, volta, começa tudo de novo. Agora vai, volta, começa de novo. Ciclo vicioso. Deus não te chamou para viver um ciclo vicioso, onde nunca avança. Deus te chamou para viver ciclos virtuosos, ciclos que você vai avançar, vai crescer, vai prosperar, vai ser abençoado. Então, quanto que você é paciente e persistente? Olha o que diz Abacuque 2:3. Acredite, tem esse livro na Bíblia. Abacuque 2:3, não precisa abrir. Velho Testamento, finalzinho. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará, se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Olha o que acontece aqui, mostra que se tardar, nós devemos esperar. Contudo, diante de Deus, as coisas não se tardam. Se tardam no nosso tempo, mas diante de Deus as coisas não se tardam. Na nossa mente, as coisas tardaram, não tardaram. No tempo de Deus está exatamente na hora que deveria acontecer. O problema é que muitas vezes no tempo de Deus, nós não recebemos porque nós não queremos. Não é Deus que não quer nos dar. Então nós precisamos ser persistentes. Você só vai vencer quando você persiste. E as maiores vitórias são baseadas na persistência. Por quê? Porque quando você desiste, você não vence. Você nunca vai ver alguém na Bíblia desistindo, vencendo. Se ele desistiu, ele deixou de experimentar algo grandioso. Então na sua vida não é diferente, na minha vida não é diferente. Você vai vencer naquilo que você persistir. Não aguento mais, vou entregar. Então aquilo você não vai vencer, porque você desistiu. Aquilo que você desiste, você não vai persistir. E aquilo que você não persiste, você não vence. Então quantas coisas na sua vida hoje, que você tem a oportunidade de sair de hoje aqui e falar, determinado, eu vou persistir nisso, porque eu sei que isso é de Deus. Vou orar. Então você vê que existe um propósito. Você não vai fazer da sua cabeça, você vai orar, como nós falamos no tópico anterior. Você vai colocar diante de Deus, você vai ver as promessas e você vai ser persistente. Irmãos, isso mostra que nós somos rasos, se diante de uma dificuldade nós paramos aquilo que Deus nos deu. Seja persistente. Diante do seu chamado, seja persistente. Diante do seu trabalho, seja persistente. Diante do seu casamento, seja persistente. Diante dos seus filhos, seja persistente. Porque se você não for persistente, você vai desistir, você vai entregar. E se você entrega, você não vai desfrutar. Então nós precisamos ser persistentes, mesmo que tarde aos nossos olhos, o tempo é agora, faça agora, creia agora, invista agora, se dedique agora. Um outro exemplo que nós vemos aqui na história de Abraão, de Eliezer, aliás, né? Eclesiastes 4:12 diz que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Uma coisa que nós precisamos é contar com uma equipe, contar com amigos, contar com uma equipe de apoio, contar com uma liderança. O que nós vemos aqui? Que Eliezer ele não estava sozinho, ele tinha uma equipe, ele tinha uma comitiva que foi com ele. Um líder de célula, se ele está sozinho, ele entrega a célula.
Um líder de célula, se ele está sozinho, ele não aguenta, porque é pesado. Agora, quando eles têm uma equipe, para mim é gostoso, é prazeroso, porque eu sei que se eu não estou, a célula vai ser melhor ainda. Porque um bom líder é aquele que, quando ele não está, a célula flui muito mais. Amém? Então, nós precisamos de equipe em todas as áreas da nossa vida. No seu trabalho, se você fizer sozinho, você desgasta. Na sua célula, se você fizer sozinho, você desgasta. No seu casamento, se você estiver vivendo um casamento sozinho, você desgasta. O casamento são 2, aliás, 3. Jesus junto, Espírito Santo. Então, nós precisamos ter equipe em tudo na nossa área, na nossa vida nós precisamos ter equipe. Se eu estiver sozinho aqui, eu me desgasto. Se eu não tiver equipe, eu me desgasto. Então, nós precisamos de pessoas. Ninguém vai chegar a lugar nenhum sozinho, meu irmão. Talvez você pense, eu resolvo, eu faço, mas na verdade você precisa de uma equipe. Eliezer, no momento que ele orou, momento de estratégia, momento de dificuldade, momento de quebrar barreiras, sabe o que ele tinha? Tinha uma equipe. Você precisa ter uma equipe. A Bíblia diz que Moisés, quando está diante do exército dos amalequitas, ele diz que ele levantou as mãos, e quando ele levantava, o povo de Israel prevalecia, mas as mãos dele se cansou, e ele abaixou as mãos, e quando ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. E a Bíblia diz que Arão e Ur pegou as suas mãos, colocou ele sentado numa pedra e segurou as suas mãos levantadas, e o exército de Israel venceu. Sabe o que é isso? Equipe. Vai ter momentos na sua vida que você vai estar cansado. Vai ter momentos na sua vida que você não vai ter força para fazer. Por isso você precisa de uma equipe. Falar, me ajuda, me dá uma direção. O que seria melhor? Onde eu posso chegar? Você precisa disso. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Sozinho você não avança. Nós precisamos de equipe. Nós precisamos avançar. Sucesso, ele está atrelado a pessoas também, irmãos. É tolice achar que eu me viro, eu faço sozinho. Eu não preciso de ninguém, não. Já viu pessoas assim? Claro que nessa igreja não tem, mas na de Mauá tem. Fala, eu preciso de pessoas não, eu faço sozinho. Eu trabalho, pago minhas contas, faço tudo sozinho, não preciso de gente não. Isso é egoísmo. Pessoas que não avançam, não crescem, porque acham que sozinho consegue tudo. Nós precisamos ser humildes e reconhecer que vai ter momentos que nós não somos capazes de fazer sozinho. Você precisa ser humilde e vai reconhecer que tem momentos que você precisa de ajuda. Tem alvos na sua vida que foram parados, você tem que reconhecer que você precisa de ajuda. Fala, me ajuda, eu tinha um sonho, esse sonho foi frustrado. Então você precisa de ajuda, você precisa de equipe. Não é só questão de talento, não. Não é só questão de capacidade, mas é questão de você ter uma equipe, você ter pessoas, ter uma família. Por que nós dizemos que nós somos uma igreja família? Porque nós queremos que família é unidade, família é amor. Mas família tem um monte de problema. É verdade, por isso que a igreja também tem problema. Então é tolice já, não vou mais nessa igreja porque tem problema. Você deixou a sua família? Espero que não. Então, irmãos, nós somos família, vai ter problema, vai ter pensamento diferente. Eu e a Gisele somos uma família. Você acha que tudo eu concordo com ela e ela concorda tudo comigo? Claro que não. Então, por que muitas vezes você acha que a sua equipe tem que ser que concorda com você em tudo? Para. Não é assim que funciona. Então, nós precisamos estar baseado no propósito. É tempo de você acordar, é tempo de você abrir o seu coração, é tempo de você estabelecer alvos. 2018, nós estamos falando que 2018 é o ano da bondade do Senhor, o ano que nós vamos desfrutar, o ano que nós vamos viver. Claro, não se baseia em coisas ruins, porque se você olhar algo ruim, já não deu certo. Não, continue crendo, confiando. Mas o que tem feito você crer que é o ano da bondade do Senhor? E o que você tem feito para desfrutar da bondade do Senhor? E para finalizar, seja disposto a fazer o que você nunca fez. Seja disposto a se dedicar, a investir tempo, a abrir mão, pagar preço. Por que muitas vezes nós não chegamos a níveis maiores? Porque é cansativo, é pesado. Um exemplo, campanha de 21 dias. Eu não sei, e não é uma cobrança não, fique em paz, mas é um exemplo. Deve ter umas 10 pessoas que vieram nos 21 dias. Sabe por quê? Porque é pesado. É muita coisa, eu tenho roupa para lavar, eu tenho família. Sabe o que é isso? Não estou disposto a me dedicar a investir. Então por que muitas vezes, Deus, eu esperava tanto, mas quanto que você buscou? Quanto que você orou? Entende onde eu quero chegar? Quantas coisas nós deixamos de receber porque estou cansado. Não, hoje eu não vou não, estou cansado, mano. Vou ficar vendo Fantástico, vai edificar mais minha vida, os gols do Fantástico. Então, eu estou brincando assim, irmãos, mas isso é para você pensar na sua vida que você vai identificar algumas coisas. Estou falando coisas genéricas e coisas simples, que eu sei que não é o problema de cada um aqui. Mas isso precisa, sabe por quê? Nós precisamos dedicar, investir, se doar. Quer um exemplo? Existe uma história real, que um dia uma mulher estava num concerto, viu um pianista lá, famoso, não lembro, tocando tal, falou, ficou maravilhada. No final ela chegou para esse pianista e falou assim,
eu daria a minha vida toda para ser um pianista igual você. Daí sabe qual foi a resposta desse pianista? Foi exatamente o que eu fiz. Eu dei a minha vida toda para poder tocar piano. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes, nós chegamos, eu daria a minha vida toda para ser igual ao pastor tal. Eu daria a minha vida toda para ser um bom profissional. Eu daria a minha vida toda para ser como o Silvio Santos. Ele fez isso. Ele deu a vida dele. Então essa história do piano, eu estava pesquisando, mas não cheguei a uma exatidão. Então se alguém souber me falar, mas eu sei que para um pianista profissional de concerto, ele não estuda 1, 2 anos, ele estuda a vida toda. Não sei se é 15 anos, não sei, sabe, mais ou menos. Eu sei que ele estuda a vida toda. Então por que muitas vezes nós não conseguimos algumas coisas na nossa vida? Porque nós não damos a nossa vida por aquilo. Então você vai ter aquilo que você se doar. Você vai ter aquilo que você dedicar a sua vida. Você quer ter um casamento abençoado? O dia que você começar a se doar pela sua família, aí você vai ter um casamento abençoado. Ah, depende de mim? Não. Mas a partir do momento que você se dedica e você se compromete, Deus ele pode fazer algo pela sua família. Agora, se você não ajuda, como que Deus vai fazer também, meu irmão? Às vezes a gente quer colocar na conta de Deus, Deus não fez, mas ajuda também Deus, né? Dá uma forcinha, fala, Deus, eis-me aqui, faz através da minha vida, se muda de vida, se compromete, faça algo diferente, se dedique. Quantas coisas talvez que na sua vida não tem fluído, porque você não tem dedicado, você não tem se disposto. Então existem algumas áreas da sua vida que você vai identificar nessa manhã, que são áreas da sua vida que estão paradas, áreas da sua vida que não fluíram, áreas da sua vida que não cresceram, áreas da sua vida que muitas vezes regrediram ou pararam, estagnaram. Hoje é dia de você colocar um basta nisso. Hoje é dia de você estabelecer alvos. Hoje é dia de você estabelecer diante de Deus, Deus, eu quero, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. Quantas coisas talvez você não tenha recebido de Deus porque você não tem crido, não tem feito, não tem se dedicado, não tem objetivo. Existem algumas coisas da sua vida que você precisa mudar nessa manhã. Existem algumas coisas que você precisa colocar propósito diante de Deus. Faça um papel de gratidão, faça um papel de semente. Fala, Deus, eu quero esse ano alcançar isso. Deus, eu quero esse ano agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Quantas coisas, irmãos, muitas vezes nós não valorizamos. Quantas coisas, irmãos, muitas vezes nós não avançamos. Por quê? Nós não estamos dispostos. Como eu disse, nós sempre conseguimos tempo para aquilo que nós achamos importante. Então, se tem algo que você diz, não tenho tempo, em outras palavras, isso não é importante para mim. Lembre-se disso. Porque às vezes alguém vai chegar e falar, irmão, senti só, não tenho tempo. Então você está dizendo o quê? Isso não é importante para mim. Irmão, faz um curso, eu não tenho tempo. Você está dizendo o quê? Isso não é importante para mim. Irmão, se dedica, eu não tenho tempo. O que você está dizendo? Isso não é importante para mim. Todas as vezes que você fala, não tenho tempo, você está dizendo o quê? Isso não é prioridade na minha vida. Porque se fosse prioridade, nem que você fizesse da meia-noite às 4, você faria. Não sei. Ah, mas é puxado, eu sei. Mas os grandes vitoriosos fizeram algo relevante e diferente. Então, se você quer fazer algo que você nunca fez, faça algo diferente. Talvez você vai identificar nesse momento algumas áreas na sua vida que precisam ser transformadas. Como eu disse, é uma palavra didática, mas com certeza espiritual também. Porque às vezes você precisa quebrar algumas barreiras, você precisa pedir perdão, às vezes você precisa consertar algo com o seu cônjuge, com a sua família, com o seu ministério. Existem algumas áreas talvez que não têm fluído porque você estagnou, você parou de acreditar, você não tem investido, você não tem alvo, você não tem objetivo. Eu queria te convidar nesse momento a você fechar os seus olhos. Eu queria te convidar nesse momento a você começar a colocar diante de Deus quais são os seus sonhos, quais são os seus alvos, quais são os seus objetivos. Quais são os seus propósitos? Talvez em algumas áreas da sua vida você se frustrou, você não tem crescido, você não tem avançado. Talvez tenha algumas áreas da sua vida que você já desistiu faz tempo. Mas eu quero te convidar nessa manhã a você entregar diante de Deus tudo aquilo que talvez você se frustrou, talvez projetos, planos. Ainda dá tempo, meu irmão. Talvez você ache que é tarde. Mas diante de Deus, Deus sempre dá uma segunda chance. Deus sempre nos dá uma nova chance. Deus sempre nos dá uma oportunidade. Talvez existam algumas áreas da sua vida que estão 10 anos paradas. Talvez existam algumas áreas da sua vida que não cresceu, não avançou. Pelo contrário, parece que tudo deu errado. Mas eu quero te convidar nessa manhã a você colocar diante de Deus seus sonhos, seus alvos, seus objetivos. Fala, Deus, eu quero tomar uma decisão. Eu quero colocar diante do Senhor hoje, Deus. Existem algumas áreas que eu parei de acreditar. Existem algumas áreas que eu parei de sonhar. Existem algumas áreas que eu morri. Teve algumas áreas que eu desisti. Talvez você já largou mão do seu casamento.
Talvez você já largou mão dos seus projetos, dos seus sonhos, do seu ministério, do seu trabalho, dos seus estudos, da sua carreira. Talvez tantas coisas na sua vida pararam e você não tem desfrutado e tem sido pesado, difícil. Comece a colocar diante de Deus nesse momento. Comece a colocar a Deus. Nessa manhã eu preciso tomar uma decisão. Nessa manhã, Deus, eu preciso acordar. Nessa manhã eu preciso, Pai, me posicionar. Quero te convidar a se posicionar nessa manhã, meu irmão. Você sabe quais são as áreas que você precisa de um milagre de Deus. Você sabe quais são as áreas que você precisa de uma resposta. Você sabe quais são as áreas da sua vida que precisam fluir. Talvez na sua vida espiritual morreu, secou, você cansou, você não tem mais prazer, você não vive mais experiências com Deus. Talvez no seu trabalho você só tem empurrado com a sua barriga, não tem mais prazer, não tem mais vontade, se frustrou. Talvez existam algumas áreas da sua vida que você disse: isso não dá mais, não tem jeito, eu desisto, eu não vou mais fazer. Mas Deus está aqui nessa manhã dizendo: seja persistente, não desista, continue. No seu casamento, seja persistente, não desista, continue. Com seus filhos, seja persistente, não desista, continue. No seu ministério, seja persistente, não desista, continue. Tudo aquilo que você estava decidido a entregar, hoje Deus vai começar a falar com você, meu irmão. Falar: pare de olhar para a sua condição, pare de olhar para a sua capacidade, pare de olhar o quanto que você consegue, e comece a olhar para o quanto que eu vou fazer, o quanto eu te chamei, e o quanto eu te escolhi, e o quanto eu vou te capacitar. Quero te dar uma oportunidade nessa manhã. Enquanto a banda estiver cantando, você vai ter um tempo, você e Deus. Se você identificar que algumas áreas da sua vida precisam ser estruturadas nessa manhã, você vai ter liberdade. Seja no seu casamento, comece a orar com a sua esposa. Se for no seu ministério, procure o seu líder, o seu discipulador. Se for na sua vida pessoal, eu quero te dar uma oportunidade nessa manhã. Você começa a orar com o seu esposo, começa a orar com a sua família, começa a colocar diante de Deus. Fique em pé no seu lugar. Faça algo diferente nessa manhã. Você não vai ter apelo, você não vai vir aqui. É você e Deus agora, é você e sua família. Coloca diante de Deus, fala: Deus, nessa manhã eu tomo uma posição. Nessa manhã, Deus, eu quero mudar. Eu me cansei, eu não quero mais viver frustrado. Meu coração te pertence, meu coração. Deixa sua vergonha de lado. Se posicione, homens. Meu coração te pertence, meu coração te pertence. Deus, faz uma transformação na nossa vida, Deus. Nos acorda, Deus. Desperta, Deus. Transforma, Deus. Muda, Deus. Ativa-nos, Deus. Entrega seu coração diante do Senhor. Entrega os seus sonhos.
Confia nele, entrega o teu caminho e todas as coisas ele fará. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence, Deus. Meu coração te pertence. Aleluia, olha aqui por um instante. Salmos 37, 4 diz: deleite-se no Senhor, e Ele fará os desejos do seu coração. Versículo 5 diz: entrega o teu caminho, confia nele, e o restante Ele fará. Para encerrar esse momento, quero te desafiar a fazer algo. A você deleitar, confiar no Senhor, entregar os teus caminhos ao Senhor. Mas não diretamente com Deus você vai fazer isso agora. Quando você faz isso diante de pessoas, você está ligando na terra e está ligando no céu. Então, para encerrar esse momento, eu quero te dar uma oportunidade. Você com seu cônjuge, você com seus filhos, se você está sozinho, procura alguém, principalmente famílias. Quero que nesse momento você comece, antes de orar, você vai orar, mas você vai começar a se comprometer com Ele em algumas coisas. Difícil isso, né? Mas falar: eu quero ser o melhor marido, vou te dar mais atenção. Nesse ano nós vamos fazer um propósito e vamos guardar dinheiro. Queria que você identificasse algumas áreas na sua vida, você e sua esposa nesse momento, e você começar a se colocar isso diante de Deus. Eu quero fazer um propósito com você. Algumas áreas da sua vida, comece a colocar diante de Deus nesse momento. Se você tem alguém da sua família aqui, procura alguém da sua família. Se você tem um amigo da célula, não fique sozinho, mas começa. A Bíblia diz que a nossa palavra tem poder. Então quando você abre a sua boca, algo é ativado. Então com seus filhos, com o irmão da célula, começa lá: esse ano eu vou mudar isso. Esse ano eu me comprometo a ser o melhor marido. Esse ano eu me comprometo a ser alguém mais participativo. Esse ano eu me comprometo a me dedicar. Comece a colocar diante de Deus aquilo que você precisa. Comece a estabelecer alvos. Comece a colocar diante de Deus algumas necessidades. Fala: esse ano eu me comprometo. Esse ano eu vou mudar. Esse ano eu tomo uma decisão. Esse ano eu me posiciono a partir de hoje. Começa a se posicionar agora, igreja. Começa a se posicionar e falar: a partir de hoje a minha vida não será mais a mesma. Frustrações vão embora, derrotas vão embora. É um novo tempo. Meu coração
que eu planejo ser.